sobre as questões relacionadas a passado, futuros os comentários sobre o livro do Hermínio, A Memória e o Tempo, que fizemos no vídeo anterior, nós deixamos em aberto uma experiência do Saulo Calderon, projetor, faz desdobramento, uma experiência que ele teve de desdobramento, muito interessante, e nós vamos aqui, de forma até, despretensiosa, mas é pretensiosa, porque nós estamos fazendo análise igual a de Kardec, que era um pesquisador. A gente está pegando o fenômeno e analisando à luz do nosso entendimento. Então é pretensiosa porque nós estamos pegando. O Saulo também é um estudioso do espírito, conhece muito as obras de Kardec, André Luiz, além de ser projetor e é espiritualista, mas é uma pessoa muito sábia, muito lúcida, uma boa pessoa, uma pessoa séria. Ele contou e faz muito desdobramento, projeção astral, viagem astral. Ele conta, né, no vídeo que ele tem no canal, que ele teve a seguinte experiência. Ele teve um desdobramento, em que nesse desdobramento ele foi no passado dele. O pai dele se separou da mãe. O pai dele teve um outro relacionamento e se separou da mãe. Então ele disse que nesse desdobramento ele pôde ver, talvez eu esteja misturando as histórias, mas eu vou contar as duas. O pai dele se separou da mãe e ele voltou no passado, no momento em que ele está criança, e naquele momento o pai está tendo um relacionamento extraconjugal, ainda não tinha separado, e aí ele meio que incorpora nele mesmo, tem até um filme que mostra isso, né? Ele incorpora nele mesmo e ele olha para o pai e dá um conselho para o pai. O pai dele olha para ele com a cara estranha e ele dá um conselho para o pai. No caso do Saulo, ele acredita, pelo que eu entendi, ele acredita realmente que pôde interferir no passado. E aí agora entra, sempre lembrando que a gente não é dono de verdade nenhuma, a gente está só explorando as questões à luz do nosso entendimento. E isso é muito interessante a gente abordar, porque nós somos espíritas e nossos entendimentos têm limites. E a gente entende isso. Mas, de qualquer maneira, a gente está usando o método de Kardec, analisando os fenômenos. Ok? Sempre lembrando que doutrina espírita é ciência. E ciência nunca diz a última palavra. Como nos fala Thomas Kuhn. O paradigma científico é aberto. Ele é sempre questionável, né? Só religião, dogmatismo, intolerância é que não está aberto para o novo. A ciência ela sempre é questionável, ok? Então o que a gente levanta? Talvez a interferência que ele fez foi nele mesmo, a nível inconsciente. No inconsciente dele e quem sabe no inconsciente até do pai, mas no presente e não naquele passado que já aconteceu. Não sei se vocês estão entendendo. Talvez essa experiência de desdobramento
Porque acontece às vezes no desdobramento que você mergulhe, é um desdobramento e é um sonho lúcido, em que você mergulhe nos processos inconscientes seus lúcido. É o que é chamado de sonho lúcido. Também acontece uma outra coisa em desdobramento. Um teleteatro. A pessoa é colocada num teatro fluídico que os espíritos montam para que aquilo, as ações daquela pessoa, lembrando muito a pedagogia, o teatro do oprimido, afete a nível inconsciente, terapeuticamente, as pessoas que estão passando pelo teatro do oprimido espiritual. Então, às vezes, o mundo espiritual arma uma série de cenas oníricas, fluídicas, para que a pessoa, desprendida do corpo, vivencie aquilo e aquela vivência permita que ela tenha um tratamento psicológico. Isso acontece, há casos assim. Então eu acredito que no caso dessa experiência do Solon, não tenha sido exatamente uma ida ao passado real, que já aconteceu, mas sim a ida ao passado no inconsciente dele e talvez do pai dele. E lá dentro dos processos inconscientes, mexido em coisas que auxiliem a lidar ao pai dele com culpas, remorsos e com ele com mágoas e feridas emocionais provocadas pela ruptura dos pais. Que, como a gente sabe, os filhos, sobretudo os filhos quando estão pequenos, têm grande dificuldade de entender quando os pais separam, e há todo um processo de culpas e remorsos que envolve a todos com relação ao relacionamento a dois. Toda a nossa sociedade ocidental cristã tradicional é construída de uma forma até mesmo às vezes hipócrita, na ideia católica, né, de que a pessoa tem que viver com o outro para sempre, mesmo não gostando, mesmo não suportando, mesmo se matando em vida. E os filhos, obviamente, não compreendem quando a pessoa decide, né, tomar uma decisão que possa dar a ela melhores condições emocionais de se manter nesta vida. E aí, os filhos, até mesmo porque são crianças, eles têm profunda dificuldade de entender os processos dos pais, a não ser quando eles, depois de adultos, passam por inícios e términos de relacionamentos. Aí mesmo eles começam talvez a compreender que as questões emocionais dos pais também são confusas, complicadas, desgastantes e sufocantes. Mas eu entendo que o passado, Saulo Calderon, não foi o passado. Por que eu falo isso? Agora vamos falar o porquê. Por causa da lei de causa e efeito. Imagine se nós pudéssemos ir no passado real e mudá-lo, como é que ficaria a lei de causa e efeito? Como é que eu vou crescer com o aprendizado se eu não sofrer as consequências dos meus atos? Se eu apagar os atos que estão equivocados, como eu cresço? Dentro da visão da doutrina espírita de progresso, nós aprendemos, né, lembrando aí o item 714, 713 e 714, por que a tentação existe? Ela existe para que a pessoa exercite o discernimento, existe a inteligência.
E também lembrando a questão sobre o mal, em que os espíritos falam que o mal não existe em si mesmo. O mal é ignorância. E na medida que o indivíduo cresce, amadurece, ele vai se tornando menos material e mais espiritual. Então, dentro do paradigma espírita, o erro faz parte do processo. O equívoco, as decisões não ideais são naturais, fazem parte do processo de crescimento. Claro que a gente não quer errar, claro que a gente quer acertar sempre, só que a gente sempre toma decisões dentro do nível de condicionamento, entendimento, do nível emocional, do nível intelectual, do nível cultural, temporal que a gente está inserido. Então, certas decisões, elas são, naquele momento histórico que a pessoa está vivendo, impossíveis de não serem tomadas. E as consequências que virão disso, positivas e negativas, fazem parte do processo de aprendizado. Daí que aquele momento da vida do Saulo pode ter sido fundamental para ele ser o Saulo de hoje, Saulo Caldeirão de hoje, que faz desdobramento, que busca espiritualidade, que busca entendimento. Um jovem, uma pessoa jovem, muito sábia, com grandes vivências, porque todos nós somos assim. O Anderson, que está aqui falando hoje, só pode estar aqui falando isso hoje, em voz alta, no meio do parque, as pessoas olhando, eu com o celular aqui à mostra, pessoas mais ou menos estranhas olhando. Eu só posso estar fazendo isso hoje por toda a caminhada da minha vida, que formaram minha personalidade, para o bem e para o mal. Faz parte da vida, é um aprendizado. Isso não tem nem a ver com conhecimento espiritual. Na filosofia você vai ter pensadores falando sobre isso. Até um vídeo muito interessante da Viviana Musset falando sobre, questionando como a nossa sociedade hoje busca não diminuir a experiência do sofrimento, como se o sofrimento fosse um mal em si mesmo e não um processo necessário que todo mundo passa na vida. Não é isso? E que leva a crescimento. E no próprio processo da psicologia. A própria psicologia não existiria se não houvesse o sofrimento psíquico. Então, o que para nós é um mal, claro que é um mal, o que para nós foram vivências traumáticas, também eu as tive com relação a meus pais. Claro que a gente preferiria que nossos pais não agissem assim ou assado, não fizessem isso ou aquilo. Mas hoje, o que é mais importante não seria a gente perdoá-los? A gente não se deixar influenciar pelos atos deles? A gente crescer e não repetir os mesmos atos? Ou, na fuga de repetir os mesmos atos, cometer erros diferenciados? Não é isso que a gente precisa? Mais do que tentar mudar o que já foi feito, nós precisamos crescer com as experiências. E eu acho que no caso do Saulo, o que aconteceu não foi uma mudança do passado físico, porque talvez isso criaria implicações, se isso fosse possível, isso criaria implicações na lei de causa e efeito. Como é que você, depois de já ter, digamos, sofrido e pago pelos seus atos, alguém volta lá no passado e muda ele? Como é que ficaria isso? Eu acho que Deus, o grande regulador das leis divinas, é muito sábio para não criar essa condição de retorno para a mudança. Eu sei que tem filmes que abordam isso e tudo mais, mas em geral, as pessoas quando se desprendem, elas ou vislumbram um passado
né, que na tradição oriental chama de registros acásticos, ou vislumbra através da psicometria o que aconteceu. E quando eles tentam interagir, na verdade, é onirismo, é interferência inconsciente interferindo no processo, dando a ilusão de que a pessoa está participando até do passado ou mudando o passado, mas na verdade essa mudança é a nível inconsciente, trazendo efeitos internos na pessoa, ok? Tem uma outra análise de uma outra experiência do Saulo que a gente quer comentar, mas a gente vai fazer um outro vídeo sobre isso.